Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural. Aqui você agrega conhecimento para aumentar os cuidados com a sua lavoura. Aqui você se conecta com as novas tecnologias do plantio à colheita, diminuindo assim os custos de produção para valorizar o seu café. E tem mais, agregando mais conhecimento na comercialização do seu café. Café na Pauta. Realização: Super Rede de Rádio Minas FM, a rádio do produtor e da produtora rural. Amigos produtores, senhoras e senhores, estamos aqui começando mais um podcast Café na Pauta. O papo é sempre muito legal, muito divertido e hoje recebendo um convidado mais do que especial. Leandro, apresente-se, por favor, e apresente o nosso convidado. Estamos aí, Jones, mais um Café na Pauta, mais um episódio onde nós vamos tratar aqui um tema super relevante. E para isso nós trouxemos aqui o Henrique, da Prime, vai falar um pouquinho aí para nós sobre o tema bianualidade. E é isso aí. Estamos mais um episódio aí, Jones, e assim... Só um ponto importante, e eu gostaria de deixar registrado, de como que os produtores têm dado feedback a respeito do canal, tá? Opa, que isso bom, está sendo muito legal, e isso aumenta só a nossa responsabilidade aqui, por favor, em trazer convidados aí que venham agregar aí ao produtor. Peguem no nosso pé, por favor. Indiquem convidados, indiquem temas, reclamem, mas também façam uns pontuações boas. Não pode dar o dislike, né? Só tem que dar o like. Não, continue com a gente, só lembrando que você pode dar o like, apertar o sininho para receber as notificações e espalhar este conteúdo para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, porque a gente, a partir de agora, vai intensificando a conversa, vai colocando você por dentro e trazendo você para dentro desse nosso assunto, que é que mais interessa, certo? Exatamente. Bianualidade do café. Estamos aí com o Henrique para falar um pouquinho sobre isso. Henrique Botré é o nosso convidado, engenheiro agrônomo especializado. Tudo bem, Henrique? Por favor, fica à vontade. Fala, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Prazer nosso, Henrique. E vamos falar de café, né? Vamos falar do que é bom. Fala um pouquinho de você antes da gente entrar nesse tema, né? Eu acho que é legal a gente explanar aqui quem é o profissional que está trazendo esses conceitos para nós. Falar um pouquinho da Prime, né? Qual é o papel dela no campo, como que ela atua. E depois a gente vai entrando aqui nesse tema bianualidade, que é um ponto importante, é relevante, a gente sabe disso. Diz por aí que em alguns anos, em um ano, né, melhor dizendo, a lavoura de café veste o produtor, no outro ano o produtor veste a lavoura de café. Ainda vamos falar disso aí durante o episódio. Ditado sábio do povo. Exatamente. Mas antes vamos entender um pouquinho a Prime, o Henrique, para a gente dar uma contextualizada, né? Beleza. Então, pessoal, como você já falou, Jones, muito obrigado. Sou engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras, certo? Sou filho de produtor, filho de cafeicultor, certo? Legal. Da região de Três Pontas. Sempre tive no meio da cafeicultura, isso me incentivou a entrar na agronomia, certo? Trabalhar na cultura do café sempre foi o que eu visei, né? Pude fazer também o curso de técnico em cafeicultura pelo Instituto Federal do Sul de Minas. Machado. De Muzambinho. Muzambinho. Certo? São dois polos, né, em cafeicultura. Dois polos, sim. Tem Machado e Muzambinho. Fiz em Muzambinho junto com a Faculdade de Agronomia. Bacana, Fiz bacana. conciliado. Durante a graduação pude me especializar principalmente na cultura do café, em núcleo de estudo. Trabalhei na EPAMIG também, né? Na parte da pesquisa de café. E com isso também dei uma fugidinha para soja, para cereais, para outras culturas, mas o foco principal sempre foi a cultura do café, certo? Após a minha formação, pude fazer algumas especializações, nunca deixei de estudar, né? Não pode parar. Pude fazer a especialização, na verdade, em fertilidade de solos e nutrição de plantas pela Reagro. E atualmente estou na USP também, na Exalc de Piracicaba, trabalhando, fazendo a especialização em fisiologia vegetal, assim para a gente poder ter sempre mais conhecimento durante o dia a dia, né? Hoje trabalho na Prime Agro, na parte de pesquisa e inovação, sou pesquisador da cultura do café exclusivo, fico sediado no município de São Sebastião do Paraíso, onde a gente, o meu trabalho, né, é a gente poder conhecer os produtos que a gente já tem, o que a gente já tem de bom no nosso portfólio,
e inserir na cultura do café, testando novos posicionamentos, testando novas dosagens, certo? Para a gente poder adequar o que a gente tem de bom na nossa cultura do café, certo? Bacana. E também a gente conduz alguns trabalhos como esse projeto café que você teve presente lá no evento de Varginha. Muito relevante, muito relevante. Eu achei formidável e foi de lá que surgiu a ideia de trazer um profissional, né? Então nós escutamos sobre a Prime. Pô, vamos levar a Prime, né, para falar um pouquinho sobre esse assunto, porque assim, eu não sou técnico e eu entendi perfeitamente o assunto que foi, na verdade, explanado no dia. Foi perfeita a didática do professor que esteve lá. Eu falei, pô, nós temos que levar alguém para falar sobre isso para o produtor, né, Johnny? Sim. Uma curiosidade antes de começar a falar sobre o assunto. Você tem um laboratório na sua casa. Você aplica as técnicas lá na propriedade do seu pai, ele deixa você... Você usa lá como cobaia para fazer as coisas? Ou você já usou? Tem um laboratório? Ele um laboratório em casa? Então, você quis dizer que eu tenho a fazenda lá da minha família, né? Eu quis dizer que assim, na propriedade você aplica as suas técnicas aprendidas ou não? Com certeza. Assim, pelo menos eu tento, né? O pai é um pouco cabeça dura, deve estar escutando aí, vai escutar. Mas ele é um pouco receoso com as coisas, com as novidades que a gente manda, mas a gente sempre vem cutucando aí para aplicar novas inovações na fazenda. Eu acho que essa é uma grande dificuldade, né, de vocês. Acho que de todo mundo. Da galera nova, da nova geração, com essas novas... A gente sente uma resistência. É natural isso? Natural, com certeza. É um confronto de gerações, né? Com certeza. O pessoal, vamos dizer, da velha guarda, que é claro que a gente não pode desprezar este aprendizado, todo esse conhecimento, né? Só que tem uma nova geração aí também trazendo soluções tecnológicas, né? Outras formas de aplicar processos, e aí você acaba confrontando, né? É desafiador, né, Henrique? Com certeza. É porque, assim, a cafeicultura, principalmente do sul de Minas, ela vem de uma tradição muito forte, né? Sim. Do avô pro filho, pro neto, vai passando entre gerações, Sim. né? E aí já vem aplicando aquela técnica há muitos anos, ele já trabalhou. E aí, às vezes, quando chega uma inovação, ele fica um pouco mais resistente, com certeza. É natural isso, né? Mas acredito que todos têm que ter abertura, tem que ter a mente aberta para novas... Porque a tecnologia muda, né? A tecnologia vai avançando e tem que ir acompanhando, né? Isso é para a vida, né? É para a vida. Para todos os assuntos da vida, a gente é meio resistente. Depois de um tempo, você começa a criar uma casca e dizer, não, e achar que tudo que a gente fez é o correto. E é natural isso, é defender a sua, né? Este ponto que o John está levantando, ele é interessante, porque a partir do momento que você vai estudando os conceitos, né, aquela ideia do risco ela vai diminuindo. Então, existe uma relação inversamente proporcional. A partir do momento que você vai aumentando o conhecimento, o risco vai se apresentando de forma diferente, né? E a partir do momento que você tem cases de sucesso, vamos colocar assim, né? Alguns casos de fazendas que aplicaram tecnologias e que o negócio foi dando certo, acabam virando formadoras de opinião, né? E aí os demais produtores vão utilizando aquelas novas técnicas. É assim que acontece, ou vamos dizer, é a melhor maneira de difundir uma tecnologia, né? A difusão da tecnologia ela se dá de uma forma mais natural, né, Henrique? Com certeza. O papel da Prime Agro aí nessa história, qual é? Então, a Prime é uma empresa que ela é completa, certo? Ela busca soluções para o produtor. Ela não tem aquela receita de bolo, falar, você tem que aplicar esse produto aqui no café. A gente padroniza... a gente não padroniza, né, esse nosso manejo. A gente tem um manejo exclusivo para cada necessidade, certo? A gente trabalha com produtos nutrição foliar, né, de nutrição foliar, bioestimulantes, também entrando com a parte de biológico e também a parte animal, certo? E então, como eu disse, a Prime ela trabalha nessa parte buscando o problema do produtor em si para a gente ter o resultado. Certo? Ok. E dentro desse contexto nós vamos falar de bianualidade, Henrique. Eu gostaria que você colocasse para nós o que seria a bianualidade para o produtor, né? Assim, para o entendimento do produtor grande, médio, pequeno, o que é essa bianualidade, que certamente o produtor nosso já escutou, ele sofre na pele
mas a gente precisa de um conceito mais técnico sobre isso, né? Então, o que acontece com a planta para termos aí o efeito da bianualidade, né? E isso já é, independente de se você é tradicional ou não, isso já está no contexto Já inserido, tá dentro né? do contexto. Todo mundo já sabe que um ano é bom. Como é que um ano o café te veste, no outro ano Te você desveste, né? desveste. Isso todo mundo já sabe. Seu pai Com certamente certeza. já sabe disso. Mas como é que a gente combate isso? É isso que você quer dizer? Exatamente. Então, assim, o que é, tecnicamente falando, né? Por que ocorre isso na planta, né? E aí a gente caminha para uma conversa de como minimizar estes problemas, o que o produtor poderia fazer no campo, né? Para ter isso de uma certa forma aí reduzida, né? E por quê? Porque a gente sabe que isso aí afeta o bolso do produtor, né? E nós estamos falando, antes de qualquer coisa, de sustentabilidade econômica, né? Hoje em dia, né, Jonas, tem muito, fala-se muito em sustentabilidade, mas nós estamos falando aqui da sustentabilidade no sentido amplo da palavra, né? Inclusive a econômica. Certo. Então fala um pouquinho para nós. Vamos lá, Leandro. Primeira coisa, vou te dar uma corrigida. O termo correto é bienalidade. 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 Bacana. De biênio, quer dizer biênio, certo? Não é bianualidade, não é Como é que escreve? bienalidade. Bienalidade. Aprendemos Certo? mais uma. Eu adoro isso, cara. Bacana. Bienalidade. Bienalidade. O que consiste nisso? É a oscilação de produtividades entre os anos, certo? Entre as safras de café. Ou seja, um ano a planta de café, na verdade, vai produzir mais, outro ano ela vai ter uma produtividade menor, certo? Ou zero. Então, seria essa oscilação entre as produtividades. E por que ocorre essa bienalidade, né? Vamos trazer o contexto. Primeira coisa, a planta de café, nos seus primórdios, ela naturalmente é de sombreada, certo? Ela cresceu em ambientes sombreados, debaixo de árvores, competindo principalmente com luz, água e energia e tudo mais, certo? E o modelo de cafeicultura no país, no Brasil, é de plantio solteiro, plantio a pleno sol, certo? E o que isso remete? Uma planta que está a pleno sol, ela é estimulada a produzir flores, certo? Diferente da planta que está na sombra, não que ela não vai produzir, mas o potencial da planta que vai estar a pleno sol é muito maior do que uma que está na sombra, certo? Tá. Esse é o primeiro fator, certo? E com isso, uma lavoura jovem, ela não vai sofrer tanto com a bienalidade, porque ela está em crescimento pleno, certo? E ela vai conseguir produzir tanto frutos quanto a parte vegetativa no mesmo ano, certo? Ou seja, ela vai conseguir direcionar sua energia para os frutos e para a parte vegetativa, até aproximadamente a sua 7ª safra, certo? Onde vai começar a aparecer mais a questão da bienalidade, certo? Entendi. Por que a planta vai chegar na 7ª safra, ela vai ter essa bienalidade? Essa seria a pergunta. 7ª safra. Por Mais ou que menos. 7ª safra? Por quê? Ela cansa? A planta ela vai chegar no seu máximo potencial genético, Tá. certo? A sua genética ela vai chegar na sua altura máxima, diferente de uma mangueira, por exemplo, de uma laranjeira, a planta de café chega geneticamente no seu máximo. Ela vai chegar na altura máxima e no seu diâmetro de copa máximo. Seria uma fase adulta? Seria uma fase adulta. O ápice dela. O ápice dela. Do desenvolvimento vegetativo. Vegetativo genético da planta vai ser, não é engessado, certo? Mas vai variar da região, vai variar das condições que a planta tem, certo? Ela vai ter esse potencial, vai atingir seu potencial genético e não vai conseguir se expandir mais, certo? E aí, a partir da 7ª safra, ela vai ter muitos ramos improdutivos, ramos plagiotrópicos que já produziram várias vezes, que não vai ter mais esse potencial de produzir café e vegetar pouco, certo? Com isso, a planta começa a ter essa queda de produtividade, certo?
Isso se dá porque a relação fonte e dreno, que seria folhas e frutos, ela vai começar a cair. Ou seja, o número de frutos vai ser maior do que a de folhas em um ano de safra alta, certo? Com isso, a planta ela consegue produzir sua energia, né, seus fotossimilados da fotossíntese e direcionar para seus drenos prioritários, que seriam os frutos, certo? E com isso, diferentemente de uma lavoura jovem, a planta não vai conseguir transmitir toda a sua energia dividida para os frutos e para a parte vegetativa, certo? Consequentemente, ela vai direcionar para os frutos, porque vai ter essa competição, ela não vai passar para a parte vegetativa, certo? Tá. E com isso... Ela não vai passar para a parte vegetativa porque já não existe necessidade de desenvolvimento, é isso? Não, na verdade, ela vai passar a sua energia, ela tem a energia. Ela produziu a sua energia. Mas como você não tem mais necessidade de crescimento, desenvolvimento da parte vegetativa, ela canaliza nos frutos? Não, na verdade é o seguinte, a planta ela produz energia, ela precisa produzir frutos e vegetativo, e vegetar. Tá, perfeito. Certo? É a folha de um lado e o fruto, do outro. Perfeito. Mas o que acontece? O fruto é um dreno prioritário, certo? Tá, é uma questão de sobrevivência. Questão de sobrevivência. Tá. A planta de café, ela, apesar de ter 50% de abortamento de flores, ela geneticamente não foi adaptada para abortar seus frutos depois que ele pegou, certo? Depois que ele foi fecundado. Apesar de cair pouco, mas a planta vai fazer de tudo, igual você falou, para ela sobreviver e reproduzir. Perfeito. Certo? Quando o fruto ele é fecundado, a planta vai direcionar prioritariamente sua energia para os frutos, certo? Entendi. Agora você pensa uma lavoura de safra de carga alta, num ano de carga alta, ela vai direcionar sua energia prioritariamente aos frutos, certo? Mesmo ela tendo déficit de energia, produzindo pouco, ela vai mandar para os frutos, certo? Prioritariamente. E assim, vai mandar para a parte vegetativa a parte, o que sobrar. Ou seja, o que ela conseguir produzir de energia, ela vai encaminhar para os frutos. Uma pergunta de quem não é produtor, de quem não está envolvido com essa história, e pensando aqui comigo, para solucionar, eu não sei nem se é isso, se o pessoal faz ou não, já que é bienalidade, um ano bom, outro ano não bom, então eu não dividiria a minha terra em plantar um ano, para pegar essa safra boa no ano seguinte, e no ano seguinte eu plantaria essa para ficar uma troca, ou seja, todo ano eu tenho uma safra boa. Dá para fazer isso? Com certeza. E fazem? É um método muito interessante, Jones. O escalonamento das produtividades. Escalonamento. É o termo que a gente costuma tratar. A planta, assim, trabalha com podas também, produziu muito esse ano, podou, a outra deixa para produzir. Certo? Que aí todo ano você fica no equilíbrio, né? Esse é o que o produtor busca, é o que porque o produtor igual tem o termo, um ano a planta se veste, outro ano o produtor se veste, né? Sim. Ou seja, o produtor tem dinheiro no ano e no outro ano a planta precisa produzir folha de novo para a produção do próximo ano, certo? Então, se o produtor conseguir escalonar metade da sua área, tem 100 hectares, 50 tendo café e 50 não tendo, ele vai conseguir manter uma média todo ano para ele poder sobreviver. Vai se manter vestido. Manter vestido. Mas dá para fazer isso, você como engenheiro, você divide o solo, você cuida de uma parte e não cuida de outra, o tratamento de uma parte. Não é caro esse processo? Sim, é o seguinte, na verdade, você pode dividir em talhões, né? Na verdade, uma fazenda você tem 100 hectares, você não vai plantar tudo de um café só, de um cultivar só. A gente divide em talhões, cultivares diferentes e tratamentos consequentemente diferentes também, certo? Então, um ano a gente esqueleta para não produzir nada no outro ano, certo? E metade da fazenda, por exemplo, é um jeito, né? Uma maneira, uma técnica. É uma lavoura que você plantou em um ano antes e a outra também é outra maneira, né? Um ano ela vai produzir, no outro ano, após ter esse fator da bienalidade, vai ocorrer e na outra não. Na outra que plantou em outro ano, não. É uma outra técnica. Tá. Ô Henrique, mas só voltando na questão anterior, onde você estava concluindo ali o conceito da bienalidade.
né? Você falou que uma planta que está produzindo muitos frutos, ela vai direcionar essa energia para os frutos e não para a parte vegetativa. Certo. Ela vai direcionar prioritariamente para os frutos. Perfeito. E menos para a parte vegetativa. Tá. E certo? aí, qual é a consequência disso para o ano seguinte? Então, a consequência disso é, ela como vai direcionar para os frutos e não vai direcionar para a parte vegetativa, juntando com o estresse, né, que vai colher agora em julho, por exemplo, a planta já vai estar na seca, já vai ter o estresse da colheita físico, mecânico, da colheita. Perfeito. A planta vai sofrer uma desfolha intensa após essa colheita. Pode perder até 70% das raízes após a colheita, após um ano de safra alta, certo? Ou seja, a planta vai se encontrar depauperada. Ela vai estar exaurida dessa energia que ela produziu, certo? Que foi extraída pelos frutos, correto? Entendi. Consequência, ela não vai estar preparada para produzir café no próximo ano, porque ela não vai ter folha, ela não vai ter jeito de produzir, certo? Daí se dá a bienalidade. Perfeito. Nos estudos que vocês desenvolveram, números que talvez vocês tenham chegado, alcançado, no que diz respeito ao tempo necessário para essa recuperação da planta, existe algum número que a gente poderia falar assim, precisa de X dias, meses, para que a gente tenha uma recuperação entre uma safra e outra, que seria ideal para essa bienalidade encurtar ou ser menor, enfim? Certo, vamos lá. Ô Leandro, a questão dos trabalhos que a gente vem fazendo consiste no seguinte, a fotossíntese ela vai produzir alguns solutos, algum produto, certo? 2 deles são os principais, que são a sacarose, que é um açúcar solúvel total, são disacarídeos, ou seja, uma molécula pequena, transloca facilmente na planta, pelo floema e pelos vasos. E o que é isso? A gente compara com a conta corrente, energia direta, na hora. Você paga ali, precisou, pagou, certo? Entendi. E temos o amido, que é um polissacarídeo, uma molécula de reserva. Uma molécula de reserva, uma molécula grande. E aí a gente vai usar ela em períodos de estresse. A planta vai usar ela em período de estresse, ou seja, em período de estresse a planta não consegue produzir energia pela fotossíntese, vai no amido e usa essa energia e gasta, certo? Perfeito. Já a sacarose, a planta em condição ideal de clima, de temperatura, nutrição, água, ela vai usar essa energia para produzir fruto, folha, essas coisas. E sobrando esses açúcares, a planta consegue produzir tanto o fruto quanto a parte vegetativa, certo? Entendi. É igual a lavoura nova. Quando a lavoura nova, ela consegue fazer isso. Ela consegue fazer os dois. Consegue fazer os dois no mesmo ano. E tem uma produtividade até ascendente, certo? Ela produz massa, produz vegetativo e produz o fruto. Então, quando a planta tem esses açúcares equilibrados, ela consegue produzir os dois e diminuir essa bienalidade, certo? Que foi o nosso trabalho. O que a gente fez no nosso trabalho? A gente estudou esses açúcares, trabalho Projeto Café junto ao professor Pagotto e algumas instituições de pesquisa. A gente estudou essa dinâmica desses carboidratos, desses açúcares, durante 24 meses, certo? A gente estudou cada um desses açúcares em todos os órgãos da planta para a gente entender como que é a dinâmica deles e cruzar com a nutrição, certo? Então, ou seja, o que a gente concluiu? Esses açúcares, eles estando equilibrados, junto com a nutrição, eles andando junto com a nutrição, a gente consegue amenizar, amortizar essa bienalidade. A tendência nunca vai acabar, porque é genético da planta. Sempre vai ter uma bienalidade depois que a planta está adulta. Mas a gente vai conseguir diminuir essa bienalidade. Entendi. Essas pesquisas, esse trabalho é feito como ciência também, mas o trabalho de vocês também é convencer o produtor a aceitar tal técnica, a novidade. O que vocês fazem para chegar até eles e olha, isso aqui realmente é bom para a sua lavoura?
Como é que é feito esse trabalho de convencimento do para ele aceitar isso? Certo. Ô Jones, a pesquisa, eu acredito que ela é parte, né, para a gente validar o que a gente está propondo, certo? Porque até então, na literatura, a gente não tinha estudos que cruzassem a nutrição com a dinâmica de carboidratos em plantas do cafeeiro. Ou seja, a gente fez esse trabalho visando comprovar o que a gente estava propondo para a gente poder mostrar no evento como aquele e junto com o pessoal do comercial, com a área comercial, a gente poder estar aplicando isso no campo para todo mundo ganhar. É uma particularidade do cafeeiro a bienalidade? Ou existem outros Existem tipos? outras plantas. Esses carboidratos eles estão presentes em todas as culturas, certo? Todas as plantas vão acumular esses açúcares. Mas, por exemplo, quando a gente fala de uma lavoura de um pomar de laranja, pocã, a gente não percebe, né, essa bienalidade igual a gente percebe de forma tão acentuada no café. Certo. Outras culturas, né? Eu me lembro que na palestra que eu participei, o professor Pagotto, eu acho que ele comentou a respeito do cultivo de manga, né? A manga tem uma bienalidade, eu acho que inclusive vocês fizeram o trabalho a partir de pomares de manga, né? Isso. Então, na verdade, o Macieiro, meu gerente, ele foi numa lavoura no Nordeste de manga, né? E a partir desses açúcares, ele pôde... o pessoal consegue ver se vai virar folha ou se vai virar frutos, flores, né? No caso, para posteriormente virar frutos. E disso surgiu a ideia, né, do Macieira. Macieira é meu gerente, Guilherme Macieira, de aplicar isso no café, estudar e poder entender por que uma mangueira, por exemplo, ela tem esses mesmos carboidratos do que um cafeeiro e não tem essa bienalidade tão acentuada quanto na cultura do café, certo? Daí surgiu a ideia do trabalho. De estudar de fazer no café. Fazer o estudo sobre os carboidratos. Exatamente. Esse estudo é feito na prática? Como é, por exemplo, você saber, para extrair essas propriedades do carboidrato, o açúcar, arranca uma fruta e leva embora, o café você testa na folha, você leva o fruto embora também para o laboratório, para algum lugar? Então, esse trabalho foi executado, o Jones, foram em 5 áreas, né? Uma em Varginha, junto com a Fundação Procafé, Fundação Procafé de Franca, em uma área de um consultado em São Sebastião do Paraíso, uma área em Araxá, junto com a C3, consultoria, e uma área no Café Conilon, em um consultado também lá na Bahia. Foi o seguinte, todo mês, no caso, eu fui lá coletar, né? A gente tirava todos os órgãos da planta. Uma amostra, né, de raiz, caule, que é o ramo ortotrópico, o ramo plagiotrópico, certo? O galho. Que é o galho, né, que é produtivo, das folhas e do fruto. Colocava em nitrogênio líquido instantaneamente e enviava para o nosso professor Darlan Livramento, que produziu, que ele conseguiu, na verdade, avaliar o que tinha de carboidrato e de açúcar em todos esses órgãos, certo? Para a gente poder acompanhar durante todo esse tempo, 2 safras, 24 meses, como que era essa dinâmica em relação à nutrição que a gente recomendava para a lavoura, certo? Ou seja, a gente tinha um tratamento que era padrão do produtor, que ele já tinha seu manejo padrão, e o nosso, que a gente com as nossas ferramentas da empresa, a gente pôde recomendar tudo que fosse aplicado, desde calagem, adubação e aplicação de nutrientes via foliar, para a gente poder correlacionar essa dinâmica dos carboidratos e do amido com a nutrição. E aí, quando você confronta essa informação com o que ele estava fazendo, quando você bate e tem algo diferente ali, como é que é essa conversa? Olha, você está fazendo assim, mas se for fazer assim é melhor, ou então bate exatamente o parecido. Como é que é esse? Eu estou muito curioso para saber como é que foi um trabalho com resultado muito interessante, porque a gente validou o que a gente estava propondo, né? A gente pôde concluir que, com certeza, uma lavoura que está bem nutrida, ela vai ter um acúmulo de carboidrato mais interessante, visando atenuar
essa bienalidade, certo? Bacana. Isso para todas as áreas a gente conseguiu ter essa conclusão. Dentro desse contexto que você está nos trazendo, você fez citações aí relacionando as lavouras sombreadas com as lavouras, vamos dizer assim, que estão ali descampadas, né? Sem sombra. Então, certamente, por conta dessa produção de energia, essas lavouras que estão descampadas, elas acabam apresentando uma produção maior do que as lavouras sombreadas. Só que, pelo contexto da nossa conversa, a gente percebe que o efeito da bienalidade nas lavouras sombreadas são menores também. Sim, com certeza, Leandro. Porque o que acontece? Uma lavoura que é sombreada, ela vai produzir 2 sacos por hectare, certo? Ela não vai ter Ela não vai ter tanta demanda, né? Ela não vai exaurir os carboidratos que ela produziu, assim como uma que vai produzir 50, 60 sacas por hectare, certo? Como é o nosso cenário, modelo atual do nosso país, certo? Perfeito. Uma planta que está na sombra, ela não vai, como é que eu posso dizer? Ela não vai ter o incentivo de criar mais flores, né? Ela vai ficar ali, já está na sombra, tem pouca energia, não precisa produzir muito fruto, ela vai produzir aquilo ali e o que ela consegue produzir, ela já manda para o fruto e cresce e produz ali seus 2 sacos por hectare, certo? É diferente de uma planta que está recebendo adubo, recebendo sol, recebendo às vezes irrigação, certo? Para produzir comercialmente muitos sacos por hectare, ela vai ter essa exaustão. E o que a gente buscou com esse trabalho? Uma planta nutrida, uma planta desde a base, desde da calagem, desde a adubação, e depois aplicando exatamente o que ela precisava. Não, vamos dizer, vou aplicar aqui um cálcio boro em pré-florada. Porém, a planta está com uma deficiência tão grande de magnésio, por exemplo, aí o cara vai e aplica um cálcio boro ali na pré-florada, acha que vai resolver o problema. Ainda mais o café, que é uma cultura perene, ela está ali sofrendo ela está sofrendo a geada, calor, frio sempre, ela não vai sair dali, né? Então, o que a gente fez? A gente buscou posicionar o que a planta exatamente precisa. A deficiência dela, né? Deficiência, tudo, desde o solo, desde a base. Aí a gente vai e a partir de resultados de análise de folha, a gente posiciona o que ela precisa exatamente de nutrição. A gente olha, está faltando boro. A partir de um trabalho de margem de absorção, a gente sabe que ela precisa de boro em agosto, por exemplo. Ela vai, aplica esse produto, aplica o boro e supra essa demanda nutricional do nutriente, não aplica vamos dizer, aplica aquele tanto de micronutrientes sem saber se a planta realmente precisa. Não é quanto mais, melhor. Não. Sabe? É uma coisa direcionada. Direcionada. Você falou no começo da sua especialidade solo. E a gente sabe, porque embora o solo seja fértil aqui na nossa região, tem sempre a dificuldade de um ou outro ser diferente, tem as particularidades da terra do produtor. Como é feito esse trabalho? O cara está lá sofrendo e ele te chama para dar uma verificada no solo e você percebe que tem as deficiências aí, sem falar da planta. Ele fala, eu preciso corrigir isso aqui. Como é feito esse trabalho de pesquisa de solo? No caso do solo, é a base, né? O primeiro passo é o solo. Você vai querer mexer com agricultura, a primeira coisa é o solo, né? Fazer uma avaliação. Exato. O que a gente faz? A gente trabalha com análise de solo, certo? A gente realiza a amostragem do que a gente... Como se fosse um exame de sangue, certo? Para a gente ver o que tem ali, certo? E de acordo com o que tem, o que falta, o que tem, o que não tem, né? Exatamente. Não tem. E a partir disso a gente começa a trabalhar, né? De acordo com o que o solo está precisando, a gente faz a calagem, a gente faz as recomendações que a cultura que vai ser plantada ali, ou que já está instalada naquele local, a gente recomenda. Certo? Mas tem produtor que já sai plantando sem consultar, ele já chegando. Claro, ali era uma lavoura de café, o cara adquiriu uma terra. Ele não consulta, ele já sai fazendo o trabalho ou não? Muitos produtores hoje já fazem análise de solo. A maioria, eu diria que já trabalha com análise de solo, mas sempre vai ter um mais lambão ali que vai fazer o que
que acha que deve ser feito sem ter a base, certo? E, independente do tamanho isso é medido de acordo com o tamanho da propriedade. Se eu for um pequeno produtor, pequeno, há necessidade também, mas é cobrado proporcionalmente o trabalho de vocês pelo tamanho da propriedade? Se eu não consigo pagar um agrônomo para poder cuidar da minha terra, como é que eu faço? Tem um preço proporcional? Não, com certeza. De acordo com a região de que o produtor estiver instalado, ele pode entrar em contato com nossos representantes comerciais e a gente com certeza vai dar o suporte junto aos canais parceiros também, como a Coopervais, como a Minasul, certo? Com certeza vai ter, e de acordo com o tamanho do produtor, isso aí independe, porque, como eu disse, a gente separa em talhões as lavouras, Sim. certo? Aí a gente separa e a partir disso a gente realiza a amostragem de solo. A gente tem até umas ferramentas interessantes da Prime que elas vão ajudar a gente a interpretar essa análise de solo, que seria o Prime Up, e as análises de folha, que é o Prime Check, certo? Bacana. Ô Henrique, você comentou muito aí a respeito de nutrição, né? Da importância da nutrição e deste equilíbrio vegetativo, né? Para que você tenha reduzido os efeitos da bienalidade. Perfeito? Você tem algum estudo de caso, algum exemplo que vocês utilizam, vamos dizer, do bom manejo que você poderia estar compartilhando para nós aí? Olha, essa lavoura aqui, de fato, tinha um efeito negativo muito grande em função do manejo. Chegamos a essa situação, a este resultado, né? Eu acho que seria legal a gente compartilhar isso aí, Tá. se você tiver, claro. Eu vou compartilhar aqui, mas com certeza ele não era uma lavoura ruim antes, certo? Já era uma lavoura boa. Já é um modelo. Eu Tá. gosto muito do padrão de trabalho desse pessoal, né? Que é o Sebastião Montanz, lá em São Sebastião do Paraíso. Ele, além de produtor de café, ele é consultor também, produtor muito técnico. Tá. E o que a gente consegue trabalhar lá? Desde, conforme eu disse, análise de solo, análise de folha, ele está sempre acompanhando, certo? Perfeito. Recomendando calagem, recomendando adubação. Olha para você ver, a Prime não vende calcário, a Prime não vende adubo de solo, certo? Mas o que adianta eu posicionar um produto Não adianta foliar, nada, se a lavoura estiver desnutrida. sendo que ela não tem a base bem consolidada, certo? Então a gente preza muito nessa questão. É muito interessante que a gente, é essencial que a gente realize desde a escadinha, né? O primeiro degrau, o primeiro passo, e lá no Sebastião ele foi fazendo assim. As lavouras de lá, ele aplica a calagem de acordo com o que a gente recomenda, certo? Adubação equilibrada, não é quanto mais melhor. Se não precisa do nutriente, para que eu vou jogar? Né? Jogar dinheiro fora? E a partir das análises de folha, a gente recomenda exatamente o que a planta precisa. Nesse caso, lá no Sebastião, é com certeza um modelo. E quando a gente por acaso quiser fazer uma visita lá, vamos agendar, que ele é muito aberto também ao pessoal. Aí você conseguiu, este exemplo já é um exemplo de uma lavoura bem conduzida. Conduzido, exato. E a partir do momento que você fez algumas mudanças no manejo ali, você conseguiu diminuir esses efeitos. É isso que quer quando dizer. a gente estava lá, quando a Prime entrou há 10 anos já na região lá, a gente começou a aplicar nossas ferramentas e posicionar nossos manejos, principalmente de calagem, que é o principal, eu acho que é o primeiro, assim. Não é aquela conta antiga lá que a gente tem na literatura antiga, a gente já usa o método de saturação por base, certo? E com isso, posteriormente, a gente vai e aplica o que a gente realmente precisa via folha. Com certeza, lá é uma área modelo. Existem novidades? O que é que vocês estão esperando acontecer? A tecnologia está aí o tempo todo para favorecer o amigo do campo. O que é que vocês estão visualizando? O que é que tem pela frente aí? Já dá para saber? É bom, você diz em que questão? Em termos de produto, termos de produtos, o que é que vem por aí que vocês estão percebendo? Estudos? O que é que tem de mais novo para solucionar problemas como a bienalidade, por exemplo? Então, aí eu gosto muito de cruzar isso com a nutrição, porque uma lavoura que tem a nutrição bem equilibrada, ela vai ter uma fotossíntese
interessante, ela vai conseguir produzir ela vai conseguir, desde aquela história, que vai começar a sobrar os açúcares para passar, sobrar Perfeito, assim, né? Vai passar os açúcares dos grãos para os ramos, certo? Ou seja, a planta vai conseguir produzir, não tem um produto, não tem um produto, vou aplicar esse produto aqui, acabou a bienalidade. Não existe, nunca vai existir, eu acredito. Tá. É uma questão de nutrição. Equilíbrio, assim, né? É um equilíbrio, certo? Uma planta é um dos fatores, né? A gente cruzou a nutrição, né? Se a gente cruzar a nutrição com esse acúmulo de açúcares, a planta vai tá disposta a produzir para os frutos e produzir vegetativamente também. Ou seja, a planta vai ter os dois. Ela vai vestir o produtor, certo? E vai se vestir. Perfeito. Ou seja, a bienalidade vai reduzir. Ou seja, a gente não tem um produto que vai acabar com isso. A gente tem que ter o manejo completo para a planta poder estar apta a produzir o que ela precisa para os grãos e também para se vegetar e produzir na próxima safra também. Eu me recordo, na ocasião da conversa que eu escutei do Pagotto em Varginha, ele comentando muito a respeito do trabalho de colheita, né? A gente sabe que, em função das extensões de lavouras que existem por aí, muitas vezes é difícil você fazer a colheita num curto espaço de tempo. Mas isso também seria um ponto importante aí para o produtor ministrar, né? Essa questão de reduzir ali o período de colheita para descansar a lavoura para o ano seguinte. Exatamente. Quanto mais cedo, assim, lógico, você não vai colher antes da hora. Mas o que o produtor puder adiantar para a planta poder estar se recuperando, ou seja, a planta está ali, safra alta, 100 sacas por hectare que ela tem ali. Se o produtor desocupar ela mais cedo ela vai conseguir, ela tem aquele tanto de dreno. Tudo que ela produz está indo para os grãos, produção alta. Tudo está indo para o grão, praticamente nada está indo para vegetativo, certo? O produtor colheu, desocupou, a planta ela estava cheia de coisa cheia de grão para nutrir, agora não tem nada. Certo? Não tem nada. Ou seja, ela vai mandar tudo para a parte vegetativa. O que ele está trazendo para nós é o seguinte: a partir do momento que você tem o grão já em estado final ali de colheita, maduro, inclusive, ele ainda é um sugador de energia da planta, né? Com certeza. Ele é um sugador de energia. A partir do momento que você tira aqueles frutos da planta, está sobrando energia para ela fazer crescimento de ramas, né, para ela dar o suporte em raiz, caule, manutenção de folhas, não é isso, Henrique? Exatamente. Isso se dá também a uma lavoura que vai ser podada, certo? Uma lavoura que vai ser podada. Se você conseguir colher ela em junho e já podar ela vai ter um período muito maior para ela acumular e crescer vegetativamente, certo? Bom, a gente quer agradecer a sua presença, o papo foi muito enriquecedor, esclarecedor para muitas coisas. Bienalidade é uma palavra que a gente aprendeu aqui. Eu sempre... É verdade. Bienalidade, a gente espera, amigo produtor, que a gente tenha ajudado a você a se vestir melhor na bienalidade com o nosso assunto de hoje, Henrique Botrel. Muito obrigado. Para te encontrar, como é que faz? Se alguém for procurar, quiser saber mais, se aprofundar mais sobre esse assunto, tem um contato? Eu posso deixar meu telefone, deixar minha rede social aí também, o pessoal tá à vontade, sou muito aberto, pode entrar em contato. E agradeço muito o convite de vocês. A gente que agradece. A presença foi muito, muito válido a gente estar aqui hoje e muito obrigado. Bacana, muito bom. As redes sociais aparecendo na tela agora aí, para você procurar e encontrar o Henrique Botrel, e a gente vai deixar também um contato para te procurar. Muito obrigado e volte sempre. Agradecido, Henrique. Muito bom, né? Um tema super relevante aí, que eu acredito que, em função disso que foi tratado, né, o produtor atento a essas questões que foram levantadas aqui, ele pode retardar um pouco esses efeitos negativos aí da bienalidade. Um abraço, hein? Show de bola, muito obrigado. Obrigado, Henrique. Valeu, um abração. Valeu. Não esquece de acionar aí direitinho o sininho, de seguir a gente nas redes sociais e a gente volta num próximo programa. Obrigado pela presença de todos e até lá.